Hoje eu vou mostrar para você por que você perde 50% das suas reservas, porque você não conhece todo o trajeto percorrido do hóspede, desde o momento que ele pesquisa, né, lá na cidade que ele está querendo viajar, até o momento que aquilo se torna uma reserva. Como que você pode otimizar esse caminho? E o otimizar é sinônimo de tirar as barreiras, é sinônimo de remover os obstáculos. E para isso você precisa conhecer todo o trajeto. Para você que assistiu uma live minha pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Felipe Lagreca e eu sou especialista em triplicar reservas para meios de hospedagem. Então vamos lá, o que é a live de hoje? Qual é o assunto da live de hoje? Eu costumo dizer que muitas pessoas não triplicam reservas, não conseguem faturar mais de 10 mil reais, não porque não querem, muitas vezes têm força de vontade, né? Buscam implementar, buscam estudar, porém, muitas coisas passam despercebidas, porque eu costumo dizer, como eu falei na live ontem, que os detalhes fazem a diferença. Tanto os detalhes da preparação, como os detalhes da venda. E quando você conhece cada detalhe, cada passo que o hóspede percorre, fica muito mais fácil. Por que fica mais fácil? Porque você vai identificar que você mesmo, em algumas situações, você é quem cria essas barreiras, tá? É você quem está criando as barreiras que está dificultando as reservas de chegarem, e você vai entender exatamente isso. Então, tudo que eu vou compartilhar aqui hoje, ele se aplica para você que tem uma casa de temporada, para você que tem um apartamento, para você que tem um flat, para você que tem um estúdio, para você que tem uma pequena pousada ou algumas poucas suítes que você nem chama de pousada, você chama de hospedaria, pouco importa. Se você vende no mundo online, se você está divulgando, seja pelo Airbnb, seja pela Booking, seja pelo Verbo ou VRBO, como você prefira chamar, com certeza existe todo esse passo a passo e muito do que eu vou compartilhar aqui hoje, né, vai te ajudar a destravar suas vendas. Vamos dizer assim que eu vou trazer muitos detalhes, claro que de muitos detalhes que eu vou trazer não tenho como me aprofundar em cada um deles. Obviamente você vai conhecer esses detalhes melhor na nossa semana Triplique Suas Reservas, do dia 5 ao dia 8, às 20 horas, horário de Brasília, 100% online, 100% gratuito, nosso evento. E aí eu vou trazer mais detalhes, como funciona toda essa engrenagem, onde você faz, putz, agora eu entendi por que é possível triplicar reservas, agora eu entendi por que é possível faturar mais de 10 mil reais com o meu meio de hospedagem. Beleza? Então vamos lá, papel e caneta na mão, como eu falei, a live bem direta, bem objetiva. Não vamos demorar aí, não vamos passar de 30 minutos, tá? Esse é o meu compromisso, até porque daqui a pouco eu entro ao vivo de novo com a mentoria com o aluno. Então vamos lá. Esqueci de pedir uma coisa. Vocês que estão gostando da live aí, vocês que estão acompanhando as minhas lives, né, conheceram o meu perfil agora, estão gostando do meu conteúdo, eu queria te pedir um favor. Dá uma curtida aqui nesse vídeo, desce o dedinho aqui no coração, tem um coraçãozinho aqui, próximo de vocês aqui, desce um dedinho aí no coração. E se você puder, também tem um aviãozinho, se você puder pegar esse aviãozinho e selecionar 2 amigos e manda para essa live, você que está querendo alugar teu apartamento, alugar teu sítio, tua chácara, tua casa de praia, tua casa na serra, você que está querendo entrar nesse segmento, que está aí, não está fazendo uma coisa que não está gostando, vem conhecer o segmento de hospedagem, você pode trabalhar com isso de forma simples, de forma prática e ou mesmo sem ter nenhum imóvel, só trabalhando com o seu conhecimento, beleza? Então, manda essa live pra galera e desce o dedinho aí no curtir, tá bom? Muito obrigado. Então, vamos lá, papel e caneta na mão, vamos começar o caminho para você entender por que você perde 50% das suas reservas e isso impacta diretamente em você triplicar e conseguir os 10 mil reais. Pensa comigo, vamos desenhar o caminho dos hóspedes. Antes da gente falar do caminho, eu quero que você entenda 2 situações, tá? Facebook e Instagram é uma ferramenta completamente diferente de Google, Booking e Airbnb. Booking, Airbnb e Google estão na mesma categoria. Facebook e Instagram estão em outra categoria. Por que eu estou começando falando sobre isso? Pelo seguinte, o Facebook e o Instagram são ferramentas de atenção. Você não está procurando por nada, às vezes você está só ali, passando o seu feed ou passando os seus stories, e daqui a pouco aparece um anúncio. Então, é uma ferramenta de atenção. Você não estava procurando pelaquilo, mas aquilo impactou você diretamente. A ferramenta como Google, Book e Airbnb é uma ferramenta de atenção. Ou seja, os hóspedes eles têm a intenção de procurar alguma hospedagem naquela cidade que eles vão. Ou seja, eles já sabem para onde eles querem ir. Entende? Eu parto desse pressuposto. Então, assim, ele vai viajar, sei lá, para Búzios, no Rio de Janeiro, para Ubatuba, em São Paulo. Ele não vai botar São Paulo e vai procurar alguma praia ali do litoral norte ou do litoral sul de São Paulo. Ele já vai certo
naquela coisa. Igualmente no Google. Quando você vai pesquisar alguma coisa no Google, você vai passando no Google e aparece alguma coisa que você nem pensava que existia ou que nem estava procurando, é óbvio que não. Quando você está no Google, a primeira coisa que você faz é digitar o que você quer, o telefone, procurando alguma coisa, e aí o Google mostra para você o que você teve a intenção de procurar. Beleza? Dito isso, essa separação, então você entende que quando o hóspede vai procurar, né, na tua hospedagem, vai procurar pelo meio de hospedagem na cidade que ele quer viajar, ele só coloca o nome da cidade, beleza? E vai aparecer o quê? Uma lista de publicações, né, uma lista de anúncios na primeira página. Então, eu chamo aquilo, essa primeira página inicial, eu chamo aquilo de página pública. E onde é que está o primeiro detalhe que você tem que ter atenção? Eu já vi muito meio de hospedagem perdendo reservas porque estava na cidade errada. Por exemplo, vamos botar aqui, eu tive uma aluna do Espírito Santo que tem uns flats na área turística lá de Serra, chamado Pedra Azul. Fica no Espírito Santo. Eu não conheço. Pedra Azul faz parte do município de Domingos Martins, que é um município também, eu também não conheço, então estou só falando, trazendo um exemplo concreto. E aí, quando você pesquisava na Booking, existia duas opções, de você cadastrar sua hospedagem em Domingos Martins, ou você cadastrar sua hospedagem em Pedra Azul. E aí, qual que você vai escolher? Aí é que tem que estar a sacada. Por quê? Porque você tem que escolher pelaquela cidade mais conhecida, pelaquela cidade que a maioria das pessoas procuram. Só que a gente não para para pensar nisso. Então, às vezes, o teu anúncio não aparece nas pesquisas públicas porque ele está na cidade errada. Ou, às vezes, o anúncio está na cidade errada. Então, você precisa entender esse ponto, que qual é a cidade que é mais procurada. Então, por exemplo, vou trazer um outro exemplo. A gente tem aqui, né, próximo da cidade que eu moro em Natal, no Rio Grande do Norte, aqui próximo tem uma praia chamada Praia da Pipa. Muita gente conhece aqui, é uma praia muito conhecida aqui do Nordeste, Praia da Pipa. A Praia da Pipa, ela faz parte de um distrito maior que chama-se Tibau do Sul. Tibau do Sul é o nome maior, mais amplo, e dentro de Tibau do Sul está Pipa. Só que aí tem hospedagens que cadastravam Tibau do Sul e tinham propriedades que cadastravam Pipa. Aquelas que cadastravam Pipa tinham muito mais reservas, muito mais procuras, porque estavam na região certa. Então esse é o primeiro ponto. Quando o hóspede vai viajar, ele vai digitar o nome da cidade e vai aparecer a página pública. Beleza? Então você já tem que aparecer, ou seja, a localização do mapa tem que estar correta, a tua cidade tem que estar correta. Beleza? Próximo ponto. Quando ele fizer isso, ele vai colocar o quê? A data. Ele vai pesquisar pela data. Então, ele vai colocar o nome da cidade e ele vai colocar o quê? A data. E o que é que a data tem a ver, La Greca? Disponibilidade. Eu já não falei para vocês que para que vocês consigam triplicar reservas, para que vocês consigam ganhar 10 mil ou mais, vocês não têm que entender o jogo das plataformas? Não é o que eu explico para vocês e o que eu vou trazer na semana Triplique Suas Reservas? É importante isso, que você tenha o quê? Produto na prateleira para vender. Porque se você não tiver produto na prateleira para vender, não faz sentido o seu anúncio aparecer. Concorda comigo? Por que a plataforma vai mostrar o teu anúncio se tu não tem produto na prateleira? Se tu coloca disponibilidade de 12 em 2 meses, por exemplo, eu coloquei disponibilidade agora para o verão, dezembro e janeiro. E fevereiro. Ainda não pensei em fevereiro. Beleza. Aí Semana Santa. Putz, não pensei. Não. E as férias de julho? Não, também não. Tem pessoas que se programam. E aí, à medida que as pessoas vão pesquisando pelas datas e você não tem produto na prateleira, o que acontece? O teu anúncio vai caindo. Lembra que para que você apareça nas plataformas, existe uma série de algoritmos. Eu fiz essa live, acho que foi terça-feira. Quem assistiu, assistiu, né? Ficou disponível por 24 horas. E aí eu falei o quê? Que você tem que entender como que você joga para que os algoritmos te favoreçam. O que são algoritmos? É o código de programação das plataformas que, à medida que você faz certas ações, ela te joga para cima. Ela te coloca na primeira página, nas primeiras posições. Isso é a minha especialidade. Isso aí, triplicar reservas em Booking, Airbnb, isso aí eu faço, cara, muito fácil para mim. Por quê? Porque eu faço isso há muito tempo. Há muito tempo. Ou seja, desde 2017 eu faço isso. A gente vai para 2023 já. Então, já faz muito tempo que eu mexo, que eu executo isso, além de eu ser ex-funcionário Booking. Então, eu trabalhei muito nisso, eu fiz muito isso, eu me debrucei muitas horas de trabalho nisso. Então, preste atenção que se você não tem produto na prateleira, você está perdendo de aparecer. Eu vou explicar aí mais detalhes na nossa semana Triplique Suas Reservas. Porque disponibilidade é um dos pilares dentro da minha metodologia, que é certificada pelo BEC, que você consegue triplicar reservas. É um dos pilares. Você tem que ter produto na prateleira. Próximo ponto. O que é que o hóspede vai fazer? Ele vai definir o quê? Quantidade de hóspedes. Aí muitos de vocês
tem um apartamento para 6 pessoas, tem uma casa temporada para 10 pessoas, tem um apartamento de 3 quartos para 8 pessoas, enfim, tem um imóvel grande para muitas pessoas, só que você não coloca o que eu chamo de derivação de ocupação. O que é derivação, Lagrega? Preste atenção que para que você venda a sua hospedagem, tem que existir uma combinação. Que combinação é essa? Preço certo, no canal certo, no momento certo, para o hóspede certo. Esses 4 pontos, quando conectados, acontece a reserva. Canal certo, a vitrine certa, Booking, Airbnb, Verbo, Instagram, não sei, a vitrine. O preço ajustado, preço correto, que eu vou explicar na semana, Triplique Suas Reservas também, como que você calcula o custo do quarto vazio, por que o custo do quarto vazio é importante, por que conhecer o custo do meu imóvel, dormir uma noite fechado é importante, vou explicar na semana Triplique Suas Reservas. Se ainda não se inscreveu, o link está aqui em cima, e você que me assiste no Instagram, no YouTube ou Facebook, o link está aqui embaixo, tá? Então, voltando aqui. Quando você trabalha esses pontos, eu até me perdi no raciocínio agora, tá? Quando eu falei. Quando você pega o número de hóspedes, é importante que você o quê? Que você entenda que você tem que aparecer com esses 4 pontos que eu falei, agora eu lembrei. O canal certo, no momento certo, pelo preço certo, na frente do hóspede certo. Esse é o desafio. Se você conseguir encaixar isso, você decola. Você fatura 10 mil reais ou mais por mês. Você triplica suas reservas. Sem sombra de dúvida. Porém, o que é que você tem que saber? Que todas as vezes que você aparece, você tem que aparecer com o preço certo. Então, se você tem um produto, se você tem um apartamento, uma casa temporada para 10 pessoas, e você só aparece com preço de 10, putz, aí se vamos supor, se forem 6 pessoas, não seria viável você trabalhar um preço um pouquinho mais acessível e fazer a venda acontecer? Então, por exemplo, para 10 pessoas eu cobro 1.000, mas se fosse para 6 pessoas, não dava para cobrar uns 750, não? 700? Dava não 750, 800, dava para tirar uns 200 reais, 300 reais não, por Lagreca dava. Então, e aí o cara não vai querer pagar de 6 pessoas para 10 pessoas. Esse é o ponto. Ele não vai querer pagar. Você, Lagreca, mas ele vai fechar para 6 e vai chegar por 10. Aí já é outro problema. A gente não vai tratar sobre isso agora. Mas aí já é outro problema. Aí um outro problema que você vai ter que administrar. Beleza? Aí, isso aí a gente vai ter que, eu teria que detalhar mais para te explicar o que, é que tu vai ter que fazer. Aí, vamos lá, só para você entender o caminho. Próximo ponto. Existem hóspedes também que na plataforma da Booking viajam a negócio. Aí na plataforma da Booking tem aquela opçãozinha de você colocar viagem a negócio. Então, será que você está preparado para esse tipo de hóspede? Que é aquele hóspede que faz home office, aquele hóspede que reserva dia de semana. Será que você está preparado para ele? Olha a provocação que eu estou te fazendo. Eu não estou te explicando, não tem como detalhar cada um desses passos o que você fazer. Mas só estou te chamando a tua atenção. Então, aquele cara que viaja a trabalho, na plataforma da Booking tem aquela opção lá. Clica lá, viajar a trabalho. Ele tem essa opção. E aí? Será que você vai ter tarifas para longas estadias? Você vai ter tarifas diferentes durante a semana para trazer esse cara? Outro ponto. Pet. Quem aceita pet? Você marcou lá, você aceita pet, está configurado, porque tem aquela opção também, né? Se você aceita pet, se você não aceita, se você aceita crianças de 0 a 2 anos no Airbnb, ou acima de 2 anos, se isso não tiver configurado, você vai o quê? O que é que vai acontecer? Você não vai aparecer na pesquisa pública. A pesquisa pública, aquela pesquisa inicial. Isso aqui, ele está só escolhendo. Lembra que eu falei no começo da live que é uma ferramenta de intenção? Então, ele está colocando aí cada uma das intenções dele. A cidade que ele quer ir, a data que ele quer ir, a quantidade de hóspedes, se ele vai viajar a trabalho, se tem criança, se tem pet. Olha cada barreirinha dessa. Aí vamos supor que tu aceita pet. Mas tu não informou dentro da plataforma que tu aceita pet. Tu esqueceu de marcar lá que aceita pet, porque eu já vi isso acontecer. Aí, putz, tá perdendo de aparecer na pesquisa pública porque tu não aceita pet. Ou porque tu não marcou que aceita pet. Entende? Esse é um ponto. Próximo detalhe. Em relação ao tipo de reserva. Na Booking não tem isso. Mas como eu sei que muitos dos anfitriões trabalham, maioria com Airbnb, quantos de vocês ativaram a reserva instantânea? Aí você fala assim, pô, Lagreca, mas reserva instantânea? Claro, não vai ativar a reserva instantânea não. Porque presta atenção, a plataforma ela tem o maior trabalho de fisgar o hóspede. Vocês não têm noção do que é o trabalho. Eu vou traduzir isso para vocês em números, só para vocês entenderem. Uma pesquisa, eu não sei o nome da fonte, tá? Eu não sei o que Simpson, é o nome da empresa que pesquisou. Ela disse o seguinte, que a cada 100 pessoas
que entram no marketplace. O que é o marketplace? A Booking é um marketplace, o Airbnb é um marketplace, a Amazon é um marketplace, Mercado Livre é um marketplace, o OLX é um marketplace, a iFood é um marketplace. O que é que ela disse com isso? Que a cada 100 pessoas que entram nas plataformas, a cada 100, 87 vão embora, velho. 87 vão embora. Tu acredita? Imagina, ela traz 100 pessoas. Aí a pessoa fica lá, aí preenche todas as informações. No final, tipo assim, cadê o número do cartão? Aí a pessoa vai lá e clica no xizinho e fecha a compra. Ou fecha o aplicativo. A cada 100. Aí tu pensa, né? 100, 87 vão embora, só ficam 13. Desses 13, vamos botar que 13 significa 100%. Vamos botar em percentual. Desses 100%, a conversão média, se você tiver uma média de 2 diárias, não forem longas estadias, você tiver muita rotatividade, ó, é 2, 3 diárias a média de duração da hospedagem, você vai ter que ter mais ou menos uma conversão boa de 2%. Então pensa que a cada 100 pessoas que verem teu anúncio, 2 vão virar reserva. 2. Então olha o trabalho. A cada 100 que a plataforma coloca, 87 abandonam, e dos 13, que representa 100%, eu tenho que ter uma conversão de 2%. Olha o trabalho de quantas pessoas a plataforma não tem que empurrar para dentro da plataforma para poder gerar o volume de compras que eles geram. Ou seja, se eles geram, sei lá, 10 milhões de reservas, eles devem ter empurrado bem uns 100 milhões para sobrar só 10, no final das contas. Ou uns 200 milhões para sobrar 10. Porque nem todo mundo compra, todo mundo que entra. E aí tu para pensar que a tua reserva, tu escolhe o hóspede. Não, eu não aceito reserva instantânea, não. Eu escolho o hóspede. Porque eu quero saber o motivo da viagem. Eu falei isso na live ontem, né? Isso é muito invasivo. Quando o anfitrião pergunta, tu vai viajar por quê? Peraí, meu irmão. Tu vai viajar para quê? Mas tu vai fazer o quê aqui? Tu tem parente? Tu tem parente? Tem anfitrião que é invasivo. Tu tem parente aqui? Mas tu vai demorar quanto tempo? E tu tá vindo tu, mas quem e tal, sabe? Esse tipo de coisa que isso mina o quê? O volume de reservas. Aí você vai, mas eu vou ficar desprotegido? Putz, não. Aí também já é outro detalhe. Existe uma preparação. Por isso que talvez você esteja dessa forma, fazendo esse tipo de pergunta, porque talvez você não esteja preparado. Mas calma. Então, entenda isso. O tipo de reserva tem que deixar a água fluir, tem que deixar a água passar por baixo da ponte. Então, quando você não opta por esse tipo de reserva, você cria um obstáculo. Beleza? Em seguida, turma, pum, pesquisou. Ele pesquisou. Aí, apareceu lá todo mundo. Vamos botar que ele colocou Recife, minha terra natal. Colocou lá Recife. Aí, apareceu uma lista de Recife. Aí tá lá as propriedades em Boa Viagem, umas propriedades em Piedade, no bairro do Paiva. Aí tá lá, tudo bonitinho, organizado. O que é que uma pessoa faz normalmente? Refina. Você não vai olhar 100 hospedagens para escolher qual é melhor para você. Eu vou refinar. Então, o que é que eu estou precisando? Qual é a minha necessidade? A minha necessidade é que tenha estacionamento, que tenha ar-condicionado, que tenha piscina, porque eu tenho 2 crianças, né? Eu tenho 2 crianças, então tem que ter piscina, tem que ter estacionamento, tem que ter ar-condicionado. Pronto. Quando eu colocar esses filtros, de 100 hospedagens que apareceram naquela página pública, ali vai embora pelo menos metade. Vamos botar que metade vai embora, 40%, 50% vai embora. Porque não tem ar-condicionado, porque não tem piscina, porque não tem estacionamento, aí vai tirando. Isso são as minhas preferências. Só que cada hóspede, cada tipo de hóspede que você atende, se você não for um genérico, né? Se você não for um Dorflex que atende qualquer tipo de dor, né? Então, se você souber exatamente quem você quer atender, você vai ficar no filtro para trazer aquela pessoa. Correto? Então, ele vai fazer um filtro. Isso é muito importante. Outro detalhe também, que ele pode querer procurar através da localização do mapa. Ele pode clicar no mapa. Então, será que o teu lugar no mapa está certo? Eu já vi muita hospedagem também com o lugar no mapa errado. Então, veja se está correto, se está na rua correta, se está no ponto de referência correto. Isso é importante você saber. Beleza? Em seguida, beleza, fez os filtros. O que é que ele vai fazer agora? Comparar, né? Chegou a hora de eu comparar. Vocês entendem que, por isso que eu sempre digo para vocês, que quando vocês... Isso aí já é um assunto, tá? Porque me veio agora na cabeça. Quando eu falo para vocês, Lagreca, como é uma das formas que a gente foge da guerra de preço? É quando você consegue prospectar reserva por conta própria. Pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Google. Aí não tem guerra de preço. Por quê? Porque agora, quando ele faz o filtro, o que é que vai acontecer? A comparação. Eu vou botar aqui foto com foto. Por quê? Uma coisa só é caro ou só é barato quando eu tenho base de comparação.
Quando eu coloco um do lado do outro. Para eu chamar alguém de feio, de bonito, eu coloco um do lado do outro. Um do lado do outro. Isso aí é algo, um viés de pensamento, tá? Tem um livro que eu gosto muito, que ele fala exatamente sobre isso. Por exemplo, assim, ó, dois amigos solteiros. Quando você for pra balada, vai com um amigo que é mais feio do que você. Por quê? Porque quando você estiver paquerando com a menina e ela olhar para você, ela vai te comparar com o teu amigo. Como o teu amigo é mais feio do que tu termina ficando bonito. Isso é uma estratégia, um viés de pensamento. Então a mesma coisa acontece. É um exemplo super simples, mas que é verdade. A gente faz as coisas na base da comparação, pô. Então, quando você traz o cara pelo Instagram, pelo Facebook, não tem base de comparação. Pela plataforma, aí você tá vindo à frente de todo mundo. Aí ele vai olhar o quê? As tuas fotos. Será que tuas fotos são boas? Será que tuas fotos chamam a atenção? Será que tuas fotos causam impacto? Ele vai olhar as tuas fotos. Ele vai olhar o preço da tua diária. Então, ele vai dizer assim, se tu é caro ou se é barato. Peraí, esses dois têm a mesma piscina, tem estacionamento, tem ar-condicionado, os dois são iguais. Por que esse cara cobra 350 e esse cara aqui cobra 280? Ah, não, eu vou nesse aqui, que é a mesma coisa, e ele não tá errado, não. Agora, se tu consegue trazer esse hóspede por um outro canal que não tem base de comparação, porque a gente parte do pressuposto que todo mundo conhece Booking, Airbnb. Conhece não, pô. Conhece não. Não parta do pressuposto que todo mundo sabe o que é Booking, todo mundo sabe o que é Airbnb. Não sabe, não sabe. Tem gente que não sabe. Tem gente que sabe o que é CVC. Tem gente que sabe o que é hotel urbano. Mas tem gente que não sabe o que é Booking, o que é Airbnb. Beleza? Então, eu tô ali na comparação. Pô, as minhas fotos, o cara vai olhar para as minhas fotos. O cara vai olhar para o preço da minha diária. Será que o preço da tua diária tá certo? Será que tu conhece quanto custa o teu imóvel dormir uma noite fechado? Será que tu sabe disso? Será que tu conhece esse preço mesmo? Ou tu tá ali chutando o preço, copiando concorrente? Porque se o teu preço estiver errado, eu já vi muito produto bom, muita hospedagem boa, não vender porque o preço está errado. Então, o hóspede vai comparar, as fotos estão boas, são fidedignas, são fotos atuais, porque muitas vezes a pessoa, eu tenho essas fotos, tirei essas fotos há 2 anos atrás. Aí quando o hóspede chega lá, já não é mais aquela decoração, as coisas não estão tão bonitas como estavam nas fotos. Não estou falando que você tem que ter um apartamento 0 km o tempo inteiro. Não, mas tu vendeu uma coisa na foto. Quando o cara chegou e encontrou o contrário, seria basicamente a história do Big Mac, né? Tu já comeu algum Mac? Alguém aqui já comeu algum hambúrguer da McDonald's que foi de acordo com a foto? Alguém aqui já comeu? Eu nunca comi, não, velho. Nem McDonald's, nem Burger King, nem nenhum desses. Nenhum desses. A gente olha aqui a foto, né? Quando tá com fome, principalmente na hora do almoço, todo dia eu luto com a minha cabeça para ir no McDonald's. Todo dia, todo dia. Eu gosto demais de junk food. Essas comidas assim, eu não vou mentir, não. Eu adoro. Eu tenho paladar de criança, eu acho. Então, você olha ali no painel, você vê uma foto, mas o cara te entrega outra. Isso dá problema. Eu não sei como. Não dá problema com o McDonald's. Mas com os outros, com todo mundo dá. Ou seja, as tuas fotos têm que chamar a atenção, tem que gerenciar uma expectativa, as tuas diárias têm que estar acessíveis, as tuas diárias têm que estar competitivas. Né? As avaliações também é um ponto importante. Eu conheço muita gente que entra no mercado e já quer começar a competir com uma hospedagem que tem muito mais avaliações, que já está no mercado há 1 ano, 2 anos, e a pessoa quer competir diretamente com esse cara. Não existe isso. Você que está começando agora, você que, mesmo que não esteja começando, mas você tem poucas avaliações, é muito difícil uma pessoa se submeter ao risco. Eu já falei isso, que as pessoas não gostam de decidir, elas preferem que os outros decidam por elas. Então, se a tua hospedagem não tem muitas avaliações, a pessoa vai olhar assim, putz, tu acha que eu vou arriscar minha viagem? Por exemplo, vamos botar que você é de São Paulo, tá vindo aqui para Natal, tá vindo se hospedar aqui comigo, tá vindo para cá. Aí, putz, eu não tenho nenhuma avaliação, não tenho nada. Aí tu vai dizer, putz, velho, a passagem de São Paulo para Natal tá R$ 2.500. R$ 2.500 a passagem de Natal. Então, se for uma família de 4 pessoas, dá R$ 10.000 de passagem. E aí tu tem coragem de arriscar, ficar numa estadia, ficar numa hospedagem que não tem avaliação, mesmo que as fotos sejam bonitas, tu tem coragem. Eu com 2 crianças, pagando R$ 10.000 de passagem, tenho não. Agora, se é um negócio a 100 quilômetros da minha casa, 80 quilômetros da minha casa, aí beleza, eu me sujeito, eu testo. Porque qualquer coisa eu pego um carro, vou para outro lugar, mas indo de avião, ainda com 2 crianças, jamais. Jamais eu vou correr um risco desse. Jamais. Não tem perigo no mundo. Então você entende que essa vai ser uma base de comparação. E que, obviamente, ali ele vai clicar
Quem é que nunca fez isso, né? Quem é que nunca fez isso? Ele vai clicar e vai abrir cada uma a abinha, ele vai abrir a abinha de cada uma das hospedagens. Ele vai abrir a aba da casa A, da casa B, da casa C, ou o flat A, o flat B, o flat C. Ele vai abrir e vai começar a botar um do lado do outro, assim, comparando. E, obviamente, que se tuas fotos não causam impacto, se você não mostra para ele nas tuas fotografias o porquê ele deve te escolher, ao invés de escolher teu hóspede, ele vai fechar teu anúncio. Ele vai fechar teu anúncio. A comparação, ela dura. Eu tenho um livro aqui, ó. Eu tenho um livro aqui que fala exatamente sobre isso. Não é um livro... Eu preciso ser rápido, porque eu falei que a live ia ser rápida, né? Quando eu começo a me empolgar, eu começo a entrar... Eu tenho um livro aqui chamado... Não é livro de hotelaria, tá? Esse livro aqui chama-se Hacking Growth, né? O livro Hacking Growth, mas o termo chama-se Growth Hacking. São estratégias de crescimento. E aí eles analisam os dados, porque os dados falam muito para a gente de como que a gente ajusta. Isso é um assunto muito técnico, eu não quero que vocês entendam isso. Mas onde é que eu quero chegar? É que dos estudos, das análises, eles constatam que uma pessoa passa em média 8 segundos. Um usuário, ele passa em média 8 segundos. Eu até anotei aqui. Pixel, rastreamento do cohort, 200 respostas. Espera aí. Eu anotei aqui que eu disse, putz, velho. Pesquisa. Eu tinha anotado aqui, eu não vou conseguir achar agora, até porque eu quero que a live seja rápida. Mas eu anotei aqui de que o produto, de que o hóspede, ele passa em média 8 segundos. A Booking, na época que eu estava trabalhando na Booking, a Booking falava de 15 segundos. Esse livro aqui falou em torno de 8. Então vamos botar aí que sejam 12. Eu nem vou botar no 8 do livro, nem vou botar os 15 da Booking. Vamos botar 12. Então imagina que tu tem 12 segundos para convencer o hóspede que você é a melhor opção. Entende? E aí, em seguida, o que é que ele faz? Ele vai analisar a tua descrição. Será que a tua descrição tá boa? Sabe por que eu quero te falar isso? Porque quem tem dúvida não compra. Quem tem dúvida não compra. Se o hóspede tem dúvida, não compra. Se tu tem dúvida para comprar alguma coisa, tu compra? Eu não compro. Você compra? Então, se eu quero triplicar reservas, se eu quero faturar 10 mil ou mais com a minha hospedagem, as pessoas não podem ter dúvida. Porque se ele tiver dúvida, ele vai procurar o meu concorrente. Se ele procurar o meu concorrente, pode ser que ele não tenha dúvida com o meu concorrente e ele feche nele. E eu perdi uma oportunidade, eu perdi, né, uma reserva por uma negligência minha. Então, atenção na descrição. Ele vai ler as suas avaliações também, se você já estiver trabalhando, né, se você já estiver operando. Então, você quer triplicar reservas, tem que focar nisso, tem que focar nas avaliações, tem que focar na descrição, tem que fazer uma descrição correta, limpa, clara, objetiva, na mesma linguagem dos hóspedes que você atende. E não ser mais genérico possível. Porque, por exemplo, se o meu público fosse um público teen, se vocês fossem um público aqui de 20 anos, eu estaria com cabelo azul, eu estaria com moicano para conectar com vocês. E aí, rapaziada, uhul, como é que vai ser a balada hoje? Então, aí seria um linguajar para conectar com um público mais jovem. Mas meu público não é esse. Meu público é um público que tem 40 anos ou mais. Esse é meu público. Então, o tipo de conversa, o linguajar de conversa, né, o estilo de comunicação é diferente. E isso é interpretado também nas minhas descrições da minha hospedagem. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que a minha descrição serve para atrair as pessoas que eu quero, serve também para repelir os hóspedes que eu não quero. Por exemplo, eu não aceito pet na minha hospedagem. Então, nas minhas descrições, não comporta. Então, a pessoa já lê por ali, já sabe que, tipo, não aceito pet. Ou, por exemplo, ele vai ler e vai ver que a minha hospedagem ela não é ideal para crianças. Por quê? Porque a minha hospedagem não tem tela de proteção. Existe responsabilidade civil. Se um hóspede se machuca dentro da minha hospedagem, eu tenho responsabilidade civil sobre ele. Tanto o Airbnb como a Booking tem seguros. As duas plataformas têm seguro. O Airbnb tem um seguro de dano material. Ainda tem um pouco a mais. A Booking só responsabilidade civil. Então, eu sou responsável, mas isso tem que estar na minha descrição, para eu mostrar para as pessoas, tipo assim, aí, se tu tiver criança, se tu for a família do Lagreca, não tenho 2 crianças, eu não tenho uma filha de 3 anos e um filho de 11 meses, eu não sou o perfil do meu apartamento, do meu próprio apartamento, eu não sou o perfil dele. Por quê? Porque, cara, não tem tela, é um primeiro andar, né? É o primeiro andar do prédio, não tem tela, mas, putz, Deus o livre, uma criança cair dali, quem vai responder sou eu. Né? Sem falar da fatalidade, da tragédia, né? Da tristeza, mas eu também ainda vou ser responsável civilmente, porque se eu aceitei receber crianças, eu tinha a obrigação de colocar telas. Então, tudo isso tem que estar na minha descrição, vai estar lá das minhas avaliações, né? Então, esses são detalhes importantes que muita gente não percebe. Olha quantos pontos eu falei aqui. Se você entendeu algum dos pontos, 1, 2, 3 pontos, e você já começar a implementar, você vai dizer, putz, olha aí, ó, já melhorou, já entrou uma reservinha. Isso não vai mudar o jogo do dia para a noite, porque cada um dos pontos que eu falei aqui, existem muito mais coisas
para descrever. Disponibilidade é um pilar que eu tenho uma aula de 30, 35 minutos só explicando sobre disponibilidade, sobre o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, como que você trabalha. Não tem uma aula. Como é que eu vou sentar aqui e explicar uma aula de disponibilidade? Entende? É impossível. Mas como eu falei, eu vou trazer esse quebra-cabeça para você que está vendo isso pela primeira vez. Eu vou trazer esse quebra-cabeça na nossa semana Triplique Suas Reservas, tá? Que é o nosso evento que vai acontecer do dia 5 ao dia 8 de dezembro, às 20 horas. Lá você vai entender como funciona a minha metodologia, como ex-gerente da Booking, todo o passo a passo que eu já utilizei em hotéis, em pousadas, em anfitriões, no litoral, no norte, no sul, no sudeste, no centro-oeste, aonde você quiser. Todo tipo de hospedagem, eu já assessorei mais de 2.000 tipos de hospedagem, 2.000 tipos de hospedagem em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Então, acredite, a metodologia, ela funciona. Então, você vai entender como é o passo a passo, como que é possível triplicar reservas, ou seja, vender 3 vezes mais reservas no mesmo mês em comparação com o mês do ano anterior. Você, como que eu faço isso? Como que eu aumento ou triplico reserva, seja num trimestre, seja num semestre, seja no ano? Vamos supor que ano passado tu vendeu 100 diárias. Por que esse ano tu não pode vender 300 diárias? Ou tu vendeu 50? Por que tu não pode vender 150, 200 diárias esse ano? Pode sim, desde que você conheça uma metodologia, porque meta todo mundo tem, mas metodologia não. Metodologia é um passo a passo. E isso é o que vai fazer a diferença de você chegar no resultado. Queria agradecer para vocês mais uma vez pela presença de todos. Dizer que a todos, por favor, curtam esse vídeo, se você gostou. Se vocês gostaram aí do YouTube, Facebook, curte esse vídeo e se puder compartilha, porque cada vez mais essa plataforma ela não entrega o nosso conteúdo. Então, a gente se esforça, faz um roteiro, tenta explicar bem, né, para tentar transformar vocês, para vocês entenderem que existe, né, uma forma de viver de meio de hospedagem, ganhar mais de 10 mil reais, triplicar reservas, só que a plataforma cada vez ela entrega menos. E óbvio, você já sabe, se a maré sobe na tua cidade, se as pessoas aprendem como se divulgar, a maré sobe para todo mundo. Sobe para todo mundo. O mar não sobe só para um barco, sobe para todos. Então, ajude, compartilhe. Eu agradeço demais, tá bom? Fiquem com Deus. Beijos e abraços. Valeu, turma. Obrigado, tá? Fui.